Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa fake live. Por que fake live, Júnior? Porque esse vídeo ele foi gravado e não foi gravado ao vivo, tudo bem? Mas excepcionalmente esse, beleza, galera? Ó, seguinte, tema de hoje: como criar um projeto utilizando JavaScript para iniciantes. E, gente, olha, o projetinho de hoje, cara, tá uma delicinha. A gente criou um dashboard. Meu, é o seguinte, eu nem vou ficar falando, eu já vou chegar aqui, ó, mostrando aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui, galera, ó. Essa aqui é a nossa dashboard, beleza? E aqui a gente colocou aquele nossa mudança de tema, o tema dark, o tema light, porque é o que a gente gosta, né? E aqui a gente fez até uma brincadeirinha aqui nos ícones, ó. Repara, toda vez que eu dou um reload, aqui ele escolhe itens aleatórios. Isso para quê? Justamente para treinar o nosso JavaScript, tá bom? Aqui, galera, eu utilizei a nossa lib de chart, tudo bem? Aqui é o chart.js, é a nossa lib de gráfico, tá bom? Utilizei aqui o gráfico de barras, coloquei aqui o nosso gráfico de pizza. Aqui como é que funciona? Tem um JSON, tá bom? Esse JSON ele tem as entradas e tem as saídas de lançamentos aqui. E aí a gente colocou todos esses dados aqui e separamos por mês, tá bom? Então aqui são o balanço final de cada mês, e aqui eu separei em 3 quadrimestres, tá bom? No ano nós temos então 3 quadrimestres, beleza? Então aqui são os balanços aqui quadrimestrais. Aqui mais para baixo, gente, a gente tem os registros. Então é todos os lançamentos aqui, ó, repara, ó, presta atenção. Eu só coloquei de janeiro, tá bom? E por que eu só coloquei de janeiro? Porque eu não quis complicar muito a nossa aplicação. Mas, cara, com o que eu vou falar aqui pra você, você vai conseguir, assim, sem problemas, fazer aí pra fevereiro, pra março e tudo mais. Pode até, cara, você pode até colocar uma paginação aqui, pode colocar um filtro de mês, ó os insights aí. Beleza? Então aqui, ó, a gente já tem o filtro. Aqui é o filtro de todos os meses, beleza? Aqui é o filtro somente as entradas, é todos os registros, tá? Aqui é o filtro somente as entradas, ó, em verdinho, e aqui é o filtro as saídas, tá bom? Então, gente, essa é a nossa aplicação. Ficou muito bonitinho, tá muito visual, eu gosto muito de trabalhar com Chart.js, beleza? E é isso que eu quero mostrar aqui para vocês. E galera, só lembrando, tá? O que é necessário para essa aula? Gente, ó, eu fiz uma aula ensinando vocês JavaScript em 30 minutos. Nessa aula a gente vai utilizar, eu falei sobre conceitos e ferramentas que a gente vai usar na aula de hoje. Então, se por acaso você tá chegando aqui de paraquedas e não viu essa aula, cara, assiste lá, assiste bonitinho, para você fortalecer os seus conceitos. Caso você não saiba esses conceitos, fortalece lá os seus conceitos, depois volta para cá, vou deixar sugerido aqui, tá? Outra coisa importante sobre essa aula, gente, isso aqui é uma aula de JavaScript. Aqui a gente vai usar somente o JavaScript. Então é o seguinte, eu já vou te entregar pronto, presta atenção. Eu já vou te entregar pronto HTML e CSS. Cara, eu nem vou perder tempo com isso, ok? Por quê? Porque primeiro que já tem bastante conceito, já tem bastante conteúdo no canal, onde eu tô pegando praticamente na sua mão, explicando HTML e CSS. Então já tem bastante conteúdo lá no canal, e depois essa aula vai ser focada aqui no JS, tá bom? Então é por isso. E aí, ó, coisa importante, outro ponto importante, como eu já estou te entregando isso aqui, eu vou até compartilhar minha tela novamente. Aqui, ó, você vai entrar na descrição do vídeo ou fixado aqui nos comentários, vai ter isso aqui, ó, que é justamente aqui o meu GitHub. E aí você vai entrar e você vai fazer o seguinte, você vai clicar nesse botãozinho aqui de fork, tá bom? Quando você clicar no botão de fork, você vai lá, você vai dar um nome para o seu repositório e tudo mais, você vai criar esse fork, e é a partir daí que você vai trabalhar e vai escrever o seu código, beleza? Então vai ser desse jeitão aqui, tá, galera? Bom, então, sem mais delongas, beleza? Vamos partir para o nosso código. Isso é tudo que a gente precisava fazer, tá bom? Agora, ó, vou fazer o seguinte, vou compartilhar aqui a minha tela, vou vir no meu código e aí eu já vou mostrar para vocês não se assustarem, tá? Vou começar comentando tudo isso e eu vou executar esse servidor. Para eu executar aqui, ó, Open with Live Server, primeiramente eu vou vir aqui nas minhas extensões e eu vou instalar essa extensão aqui. Caso você não tenha, a gente vai precisar dela, tá? Então instala aí direitinho.
E aí vou instalar e é essa extensão que a gente vai utilizar aqui, beleza? Você vem aqui, abriu com Live Server e você vai ter o que? Exatamente essa página, tudo bem? Ó, essa página aqui. E aí eu tô mostrando pra você justamente pra você não achar estranho, porque você vai, ô Ivo Júnior, como assim, meu? Você tá me enganando? Cadê os gráficos? Cadê tudo? Não tem a mudança de tema aqui, não tem os registros. Claro, porque não tem o JavaScript injetado. A gente vai fazer tudo isso juntos, beleza? Então bora lá, galera. Falei tudo que eu queria falar pra vocês aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu acho, inclusive, até, ó, que eu vou colocar a minha telinha aqui pra vocês, tá? Vou deixar a minha tela aqui pra vocês. E a gente vai fazer o seguinte. Pra começar, meu povo, pra começar com chave de ouro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui e vou criar aqui, ó, um arquivo chamado script.js. E nesse script.js, galera, o que eu vou fazer? Aliás, eu vou começar diferente. Eu vou fazer assim, ó. Ó, eu vou deixar somente a minha tela aqui que vai ficar melhor. Então, ó, depois que eu já coloquei todos esses caras aqui comentados, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma branch, tá bom? Ivo Júnior, como você cria uma branch? Eu vou chegar aqui, ó, git branch, tá? Git branch e vou escrever o que? Develop, beleza? Quando eu criar essa branch aqui, depois que eu fiz essa linha de código, o que vai aparecer? Eu vou então ter duas branches, a master, que era a branch que eu estava antes, e depois eu vou ter a branch chamada develop. Mas Ivo Júnior, por que você está fazendo isso? Porque, galera, presta atenção, a gente vai ter essa branch inicial chamada master e eu vou desenvolver todo o resto numa branch chamada develop, beleza? Eu vou fazer assim para justamente também pensar daqui a, por exemplo, 6 meses, 5 meses, pessoas que estão assistindo esse vídeo agora, tudo bem? E aí a gente vai fazer todo esse processo para eles pegarem esse projeto desse jeito. Esse projeto vai ficar assim e a gente vai criar um outro projeto dentro desse mesmo a partir, né, dentro desse mesmo e a gente vai fazer toda a nossa execução, tudo bem? Ó, deixa eu mostrar aqui para ficar mais entendível, tá? Então eu vou vir aqui, ó, git branch. Depois daquele passo, eu já criei minhas duas branches, tá bom? Então eu tenho a master, que era a branch inicial, e agora eu criei a develop, beleza? E aí, galera, olha só, na develop, eu vou até deixar aqui assim agora, na develop, o que vai ter? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um git, ó, checkout, e aqui eu vou colocar develop. Quando você der um enter, você vai fazer o seguinte, você vai trocar a sua branch, tá? Aí, ó, você vai reparar que agora vai estar escrito aqui, ó, develop, beleza? E quando você dá um git branch novamente, aqui vai estar verdinho aqui escrito develop e asterisco, tudo bem? E aí, agora sim, a gente vai iniciar o nosso projeto, tudo bem? Show de bola. Galera, para começar com chave de ouro, eu já criei aqui, ó, o meu arquivo chamado script.js, tá? Nesse arquivo é onde a gente vai colocar e injetar todo o nosso JavaScript. Mas primeiro, meu povo, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu HTML e vou fazer o quê? Vou descomentar esse cara, tá bom? Eu vou chamar aqui o meu script.js. Para eu ver se tá funcionando, eu gosto de ver, eu sou um cara que é muito visual, eu gosto de ver se tá funcionando. Vou aqui, ó, salvei e ó, olha só, coloquei o que? Só um alert e olá, tá bom? Para ver se tá funcionando. E aí, ó, assim que eu recarrego a página, olha só, já aparece o meu olá, tá? Então, o meu arquivo ele já tá entendendo o JavaScript, perfeito? Agora, olha só, eu vou fazer o seguinte. Vamos começar aqui do começo, para isso eu vou clicar aqui em inspecionar elementos, tudo bem? E aí, gente, eu quero começar aqui o meu JavaScript a partir do meu header, tá? No meu header a gente tem esse switch, e aí eu vou fazer o seguinte, agora sim, eu vou pegar aqui a minha tela, ó, e vou colocar a minha telinha aqui para vocês, porque eu quero raciocinar e olhar para vocês ao mesmo tempo, tá? Então, gente, presta atenção, ó. Se a gente for analisar aqui friamente esse nosso botão, pensa comigo. O que determina se o botão ele está selecionado ou não? Olha aqui, visualmente, é o que? É o fundo azul e o solzinho tá branco, beleza? É isso que vai determinar se ele está selecionado ou não. Você percebe que esses efeitos aqui, eles são basicamente de CSS? Aí, ó, olha só,
O que está determinando se um botão está selecionado ou não, basicamente é o que? É um efeito de CSS, quando a gente enxerga, tudo bem? E aí, ó, se a gente vir aqui, clicar nesse botão, a gente vai ver o seguinte, olha só a classe dele. A classe tem tudo isso aqui, ó, span, né, que é a tag, span, e a classe, ó, material symbols outlined, switch activity. Meio esquisito, né? Mas, ó, quando a gente abaixa aqui, ó, olha só, ó o background aqui, que é aquela cor. Se eu esticar esse cara, ó, saiu o background. Se eu esticar essa cor, ó lá, ó, ficou preto. Ou seja, ele ficou um botão normal, como qualquer outro. Ou parece até que ele não está selecionado, tudo bem? Então, olha o que eu coloquei aqui propositalmente pra gente. Repara que esse cara aqui, ó, tanto esse background e esse color, ele tá dentro de uma classe chamada switch activity, ou seja, o switch, né, é aquele nosso interruptor, por assim dizer, activity, ou seja, ativado. Então, cara, a gente está determinando aqui quando um switch ele vai estar ativado ou não, quando existir uma classe. Quando a classe estiver no sol, o sol vai estar selecionado. Quando a classe estiver na lua, a lua vai estar selecionada. Quer ver? Ó, eu venho aqui na minha span e aqui, ó, vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse switch activity, eu vou recortar, tá bom? Dou um Ctrl X, dou um Enter, ó, já desselecionou o sol. Aí eu venho aqui na lua, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó, na minha classe, cara, presta atenção, e vou colar o switch activity, vou dar um Enter e olha só, selecionou a lua. Sacou, galera? Então é o seguinte, o nosso CSS, ele meio que está determinando quem é selecionado e quem não é selecionado. Agora, onde vai estar a nossa brincadeira que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai, por meio do JavaScript, tacar a classe em um e tirar a classe do outro. Beleza? Então, ó, vamos lá, bora comigo. Quando a gente faz isso, já que a gente quer manipular o nosso JavaScript, aqui a nossa classe, primeiramente eu só vou tirar esse cara aqui, tá bom? Para não atrapalhar a gente. Como a gente quer manipular as nossas classes por meio do JavaScript, então eu vou fazer o seguinte, para começar, eu vou pegar toda essa, ó, repara bem que aqui é uma span e aqui dentro é uma span, tá? E aqui por fora tem uma div. Eu vou pegar essa div e vou armazenar ela inteirinha dentro de uma variável, tá bom? Mas, Ivo Júnior, como que você vai armazenar isso numa variável? Ó, eu vou fazer primeiramente no terminal do meu navegador, tá? E depois que eu fizer isso no meu terminal do meu navegador, que é aqui esse meu console que tá aberto aqui, ó, aí eu vou colocar lá no código pra gente, tá? Então, bora lá. Aqui, o que eu faço? Para eu acessar todo o meu HTML, eu escrevo aqui em primeiro o document, tá? Document. E aí eu coloco o document. E aí, o que eu vou fazer? Eu quero selecionar essa div. E como que eu seleciono? Por meio de uma referência. Qual é a referência aqui que eu vou usar? Eu vou usar a minha classe, tá bom? Essa classe chamada switch toggle. Por quê? Porque é uma referência exclusiva dessa div, tá? Então, eu vou colocar assim, quando eu quero referenciar uma classe, eu utilizo justamente quem? O carry selector, tudo bem? Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou escrever carry selector, tá? Aqui dentro, vou abrir e fechar parênteses, depois vou colocar aspas, e como se trata de uma classe, eu vou colocar um ponto, tá? E aqui, ó, eu vou pegar até aqui para facilitar, vou dar um Ctrl C, vou dar um Ctrl V, ó, pronto, selecionei. Referenciei a minha div. Tanto é que quando eu dei um Enter, olha só que apareceu tudo isso aqui, tá bom? E aí quando eu passo o mouse em cima, ó lá, ó, repara que até aqui, ó, ele já seleciona, entendeu? Então, beleza, já fiz essa primeira etapa. Agora eu vou pegar tudo isso aqui e vou armazenar dentro de uma variável, tá bom? Para eu fazer isso, galera, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou voltar aqui e vou escrever assim, ó, const, e o nome da variável que eu vou colocar é switch toggle, tudo bem? É esse cara aqui, ó, switch toggle, tá? Vou colocar com letra maiúscula. E aí, ó, eu vou fazer assim, ó. Primeiramente, eu vou apertar com o botão para cima, tá? Para ele escrever novamente o que eu já tinha escrito por último. E agora sim eu vou escrever const, ó, switch toggle, tá? Beleza, Ivo Júnior, colocamos então o nosso switch toggle. Vou dar um enter e aí repara, toda vez que eu escrevo switch toggle, ó, ele traz quem para mim? Traz a minha div, tudo bem? Então, agora sim, agora que já está funcionando aqui no meu console, tá? Que já foi mais visual, eu vou pegar tudo isso aqui e vou colocar aqui no meu JavaScript, beleza?
Agora, o que acontece? Repara, galera, toda vez que eu escrevo isso aqui, ó, o meu switch toggle, ó, toda vez que eu escrevo switch toggle, ó, ele traz quem para mim? A minha div. Mas, gente, além disso, para a gente manipular também, para ver quem está selecionado, quem tem a classe de botão selecionado ou quem não tem, a gente precisa o quê? A gente precisa adentrar a nossa div. Porque, ó, dentro da minha div tem o quê? Tem esses spans, entendeu? E aí, dentro da classe dos meus spans, tem esse cara aqui, ó, o switch activity. A gente quer acessar ele, tudo bem? Então, como a gente só tem a nossa div, a gente precisa o quê? A gente precisa entrar dentro dessa div, tá? Agora, como que a gente vai fazer para entrar nessa div? Eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever essa nossa div, o switch toggle, tá? E aqui eu vou procurar uma referência para pegar essas minhas spans. E qual referência que eu vou utilizar? Lembra que na div a gente usou o carry selector? Ó, eu vou utilizar uma bem parecida, chamada carry, presta atenção, selector all. E por que carry selector all? O all, justamente, é de todos, entendeu? Então eu vou procurar dentro da minha div todas as ocorrências de uma classe, perfeito? Aí, ó, o que eu vou fazer aqui? Qual classe que eu quero? Repara, quando a gente vê aqui o span, ó, aqui se chama Material Symbols Outlined, beleza? E aqui nessa minha outra classe aqui, ó, que é a do solzinho, é Material Symbols Outlined, ou seja, é a mesma coisa. Mas Ivo Júnior, que nome louco, cara, por que você colocou isso? Isso ele já vem como padrão, tá? Porque eu estou utilizando as fontes aqui, ó. Isso aqui são ícones do Google, tudo bem? Então eu estou utilizando esses ícones do Google. Até é tanto do Google, tá bom? É tanto uma coisa que já vem como padrão que os nossos ícones eles estão numa tag aqui, ó, uma tag spam, tá bom? Geralmente você vê o quê? Ícone numa tag de imagem, e essas outras coisas assim, tá bom? Mas aqui é uma tag de spam, tá? Porque isso é padrão deles, tudo bem? Então, ó, vou pegar aqui e vou fazer o seguinte, vou ver, eu quero selecionar todas as minhas ocorrências onde eu tenho essa classe meio doida aqui, ó, grandona, Material Symbols Outlined, tudo bem? Vou colocar esse cara aqui agora e aí, ó, prontinho, já tenho tudo isso aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou armazenar tudo isso, tá? Dentro de uma constante. E a constante que eu vou colocar se chama icons, tudo bem? Aí, ó, vou fazer aquele mesmo processo. Vou clicar para cima para ele trazer a última coisa que eu dei enter, tá? E aqui no comecinho eu vou escrever const icons igual, tudo bem? E aí, ó, vamos ver se deu certo? Ó, toda vez que eu escrevo icons, olha só, traz o quê? Um node list, tudo bem? Fica tranquilo, é exatamente isso que a gente quer, tá? É esse node list aqui. Então, ó, vou pegar todo esse cara aqui já que deu certo, tá? Vou copiar e vou colocar para dentro do meu código, tá? E aí, agora, galera, vem uma outra parte importante, vem o pulo do gato. Olha só, eu vou querer fazer o seguinte. Quando a gente volta aqui, ó, para o nosso código, para o nosso dashboard, presta bem atenção. Eu vou até dar um enter aqui, né? Isso, eu vou parar, copiar, apaguei aqui. E aí, ó, presta atenção. Todas as vezes, galera, que eu clico aqui nesse botão, na teoria deveria fazer o quê? Deveria trocar o switch, perfeito? Mas presta atenção no que eu acabei de falar. Todas as vezes que eu faço o quê? Que eu clico, sacou? Então, a gente tem que pensar, a gente tem que pensar num evento que monitora os meus cliques, tudo bem? Ou seja, toda vez que eu clicar nesse cara, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer essa alteração, essa troca de estações, tá bom? Essa troca de switch aqui. Só que quem no JavaScript monitora esse meu clique? Eu vou te apresentar um cara inconveniente, tá bom? Um cara, sabe, aquele seu amigo, aquele seu colega, aquela pessoa irritante, chata, que, cara, ele é fofoqueiro, ele fala, mano, ele fica só te vendo, só te monitorando. Isso é um evento, tudo bem? O evento no JavaScript que monitora ocorrências, tá bom? O método se chama Edge Event Listener. Ou seja, esse Edge Event Listener, ele é aquele cara que fica só observando. Todas as vezes que você faz qualquer coisa, ele... Opa! Olha lá, ó. Tá fazendo alguma coisa. Ele alerta, ele
ele cagueta, ele é o X9 do JavaScript, você tá me entendendo? Então esse cara aqui, ó, o Edge Event Listener, ele vai monitorar o evento. E aí a semântica dele, como que é escrito? É assim, ó, Edge Event Listener, tudo bem? Um método. E aí aqui como primeiro parâmetro, ele recebe o evento, tudo bem? Qual é o evento que a gente quer monitorar? O clique, perfeito? Quando ele clicar, eu quero que aconteça alguma coisa. E aí, esse é o primeiro parâmetro aqui, ó. E o segundo parâmetro vai ser justamente quem? O evento. O evento não, desculpa, a função, tá bom? Primeiro parâmetro, evento, e o segundo parâmetro, a função, tá? E aqui a minha função, galera, eu já vou adiantar aqui para vocês e vou escrever ela como arrow function, perfeito? Só que é o seguinte, galera, esse nosso fofoqueiro, esse nosso cara chato, irritante, ele vai monitorar quem? Ele vai monitorar justamente os meus botões, tá bom? Então, já que ele vai monitorar os meus botões, eu tenho que referenciar os meus botões, tá? Então aqui, ó, eu vou colocar a minha div, tá? Por que a div? Porque a minha div tá envolvendo todos os botões, perfeito? Então eu vou colocar a minha div, eu escrevo assim, ó, switch toggle, ponto, e aí eu escrevo o Edge Event Listener, tudo bem, galera? É assim que a gente vai escrever aqui por enquanto, tá? E aí, beleza. Ou seja, todas as vezes que eu clicar, ó, o meu Edge Event Listener, ele vai disparar uma função, tá bom? Todas as vezes que eu clicar em cima desse cara, o meu Edge Event Listener vai executar essa função. E aí, agora vamos lá. Qual função que eu vou executar? Ó, presta atenção, galera, que agora vem o pulo do gato. Lembra que dentro aqui da nossa div tinha justamente os nossos spans, e os nossos spans, galera, a gente colocou ele, tá? A gente colocou ele numa ocorrência de node list, tá? Quando tem node list, ele é basicamente ali um array, tá bom? É um array de tags, tá? Então aqui dentro desse meu array tem o que, ó, a estrutura. Tem no índice 0 uma span e no índice 1 uma outra span, tudo bem? Agora, o que eu vou fazer? Cara, nós amamos simplesmente arrays, cara, porque a gente sabe muito bem como trabalhar com arrays. Então o que eu vou escrever? Eu vou escrever assim, ó, que os meus icons, ou seja, todos aqueles meus arrays que tá a minha node list, eu vou fazer o quê? Eu colocar um método chamado forEach. E Júnior, o que esse forEach faz? Ele basicamente vai percorrer elementos dentro de um array, tudo bem? Ele vai percorrer. E aí, ó, para cada item que ele percorrer, eu vou chamar aqui que vai ser o meu SPN, tá bom? O meu spanzinho, o meu item, tá? Poderia chamar de qualquer coisa, mas eu quero chamar de SPN, tá? Então, para cada item que ele percorrer, o que eu vou fazer? Eu vou lá dentro da classe desse cara, tá bom? Ó, tô percorrendo. Eu sou enxerido, eu quero ir lá dentro da classe dele e eu quero ver se ele tem quem? Essa minha classe aqui. Mas Ivo Júnior, por quê? Porque é o seguinte, se essa classe existir, eu quero remover de onde ela existe e colocar onde? Colocar onde ela não existe, sacou? É isso que eu quero fazer, tá? Então, galera, olha só, eu venho aqui e vou fazer o seguinte, eu coloco ESPN, ponto. Vou acessar onde? A minha class list, tudo bem? Acessei minha class list e agora eu quero justamente fazer esse evento. Poxa, será que existe essa minha classe? Será que ela não existe? Como que eu posso fazer? Simplesmente assim, ó, eu quero te apresentar aqui no JavaScript um evento chamado Toggle, tudo bem? Ó, vou até colocar assim, ó, Toggle Develop Mozilla, tá? Ó, Mozilla aqui, ó, aqui é um site onde é fácil da gente ver aqui, tá? Você mesmo pode ver, tudo bem? E aqui, ó, presta bem atenção, vou até colocar aqui, ó, para o português. O que esse método faz? Ele é um método do JavaScript que ele vai verificar a existência, no nosso caso aqui, ele vai verificar a existência de uma classe. Se essa classe ali, se o nosso toggle, se o nosso switch activity, ele existir, o que ele faz? Ele retira. Se a nossa classe aqui, ó, não existir, ele vai lá e coloca, tudo bem? Então, aqui, voltando pro nosso código, eu vou escrever o seguinte, toggle, tudo bem? É uma função nativa do JavaScript. E aí, esse toggle, eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar justamente a nossa classe. Aí, ó, se a gente volta aqui, lá no nosso CSS, a gente tá fazendo todo esse rolê justamente por conta desse carinha aqui, ó. Esse é o nosso cara, tá? E aí, a semântica do toggle. Toggle,
abre e fecha o parênteses, depois aspas e coloca justamente o indivíduo que a gente quer fazer essa nossa verificação, tá? Existe? Retira. Não tem? Coloca. Tudo bem? Vou salvar aqui e aí, ó, olha só, vou reiniciar esse cara e aí vamos ver se deu certo? Vou apertar aqui e olha só, já tá funcionando devidamente como a gente esperava, sacou? Então, ó, aperto aqui no meu botão, aperto aqui, tá? Agora ele já tá fazendo essa mudança. Só que, Ivo Júnior, beleza, tá fazendo a mudança? Tá fazendo a mudança. Só que, cara, não era justamente pra gente trocar o tema também quando ele fizesse isso? Exatamente. E aí, ó, eu já até deixei adiantado aqui pra vocês, galera, toda a minha parte aqui de variáveis de cor, tudo bem? Aqui você vai ver que tem o Dark Theme Variables, tudo bem? E dentro desse Dark Theme Variables é todas as minhas cores aqui que vai ser atuante quando a gente tiver num Dark Theme, tudo bem? E aí, ó, tanto é que se eu pegar somente essa classe aqui, ó, e voltar aqui, ó, eu vou pegar, cara, você já tá craque nisso, ó, vou clicar aqui, ó, para editar e só para você ver, ó, tô editando lá a minha dashboard, tá bom? Na minha página web. Eu vou criar uma classe, tá? Dentro dessa classe, eu vou fazer o que, ó, só pra gente ver. Eu vou colocar o Dark Theme Variables, só pra gente ver, ó, dou um Enter, aliás, saio aqui, né, agora, e olha só o que aconteceu. Já ficou com o tema Dark. É justamente isso que a gente quer. Mas o que acontece? Eu fiz aqui diretamente pela aba aqui, né, de elementos. Mas a gente vai colocar no JavaScript, tá? E aí, galera, olha só, tá muito fácil pra gente fazer isso, tá? Porque o que acontece? É só eu vir aqui, ó, o que eu acabei de fazer, gente? O que eu acabei de fazer? Vamos lá, vamos fazer junto. Eu acessei, basicamente, a minha parte de Documents, onde eu tenho acesso a todo o meu página web. E aí eu vim aqui, ó, no meu body, tudo bem? Eu vim no body, que é justamente essa minha classe. E aí eu fui mais enxerido ainda. Eu fui lá na minha classe, tá? No meu class list, e eu fui lá e falei o seguinte, ó, eu quero que você tenha o Dark Theme Variables, tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Toda vez que a gente clicar nesse botão, eu vou precisar fazer o quê? Aquela verificação. Ó, tem o Dark Theme Variables no body? Não tem, então coloca. Já tem? Então tira, beleza? Quem faz essa verificação é justamente essa função nativa do toggle que a gente acabou de aprender, tá bom? Então eu vou colocar aqui o toggle, tá? E aqui eu vou colocar em quem? Ó, justamente esse meu cara aqui, ó. Vou copiar e aqui eu vou colar, tudo bem? Então, ó, vou pegar tudo isso aqui, tá? E vou colocar onde? Lá no meu arquivo JavaScript, tá? Vou deixar assim, vou salvar e agora eu vou reiniciar. Toda vez que eu trocar aqui o tema, então, olha só o que acontece, ele já faz esse nosso efeito, tudo bem? Então, beleza, gente, fizemos essa nossa primeira parte, tá? O nosso botão switch, ele já tá 100% redondinho aqui. E agora, vamos aproveitar aqui, como eu sempre gosto, tá, galera? Eu gosto sempre de desenvolver numa sequência estratégica, tá? Então, vamos aproveitar que a gente tá aqui no nosso header e já vamos fazer esse sort, tá? Toda vez que a gente reiniciar a nossa página, ele vai fazer esse sort aqui, tá? Primeiro, vamos dar aquela hidratada, né? Prontinho, galera, a importância de se manter hidratado, né? Galera, eu quero mostrar para vocês agora uma função aqui, um método JavaScript que vai fazer uma escolha de números aleatórios, tá? E isso por quê? Olha, lembra que aqui no nosso ícone a gente estava escolhendo ícones de forma aleatória? Então eu vou utilizar esse conceito, esse método JavaScript que já vem aqui prontinho pra gente escolher valores aleatórios, tá? E com base nesses valores aleatórios a gente vai fazer o quê? Uma referência aqui aos nossos ícones, beleza? Então, ó, vamos lá. Primeiramente eu quero mostrar para vocês aqui, ó, um método chamado math.random, tudo bem? E aí, ó, repara, toda vez que a gente executa esse math.random, ele vai escolher números aleatórios entre 0 e 1, tá bom? E aí, ó, tá vendo que foi, ó, 0.1, 0.02, 0.4, 0.22, 0.18 e por aí vai. Só que aí o que acontece? Agora eu vou querer o seguinte, eu vou querer que ele escolha números
maiores, tá bom? Não quero entre só 0 e 1, eu quero, sei lá, de 0 a 9, tá? Então vou pegar esse cara aqui e vou multiplicar por quê? Por 8, vai. Quero de 0 a 8. Então, ó, 3 ponto alguma coisa, 0 ponto alguma coisa, 7, 6 e tudo mais. Agora eu vou fazer o seguinte, eu não quero que ele venha nessa dízima louca aí que ele tem, tá bom? Eu vou querer números inteiros, tá? Eu só quero números inteiros. Para isso, eu vou colocar um outro método aqui, chamado o quê? Chamado math.floor, tudo bem? E aí, ó, olha só quais números que ele tá levando pra gente, tá? Gente, só lembrando que esses números, eles são escolhidos aleatoriamente, tá? Então, pode acontecer deles repetirem, tudo bem? Até porque a nossa amostra, ela é pequena, né? Então, é de 0 a 8, então pode acontecer de repetir, tudo bem? Então, ó, vou pegar todo esse meu método aqui, tá? Peguei todo esse meu método aqui e agora, gente, a gente vai começar, então, a escrever a nossa função que vai lidar com aquela alteração aleatória, tudo bem? Para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, vou chamar uma função e aqui eu vou colocar handle, tá? Esse é um padrão que eu gosto de utilizar, tá? Handle de lidar com show emoji, tudo bem? Com a amostragem aqui, com a visualização de emojis, tá? E aí, toda aquela minha função que a gente fez ali, eu vou armazenar o valor dela numa constante chamada index, tá? E aí, nesse meu index vai ter tudo essa minha função aqui, tudo bem? E aí, galera, olha só, olha um ponto importante. Por que eu tô fazendo isso? Porque pensa só, ó, eu vou pegar todos os emojis que eu gosto, tá? Eu até já fiz esse cara aqui, ó. Eu vou pegar esses meus emojis e aí o que você vai fazer? Você pode colocar aí os emojis que você achar mais pertinente, tudo bem? Então eu vou querer visualizar mais pra frente todos esses meus emojis aqui, tá? E aí, ó, repara, eu vou pegar todo esse meu cara, todos esses meus dados aqui e vou colocar numa variável chamada const emojis, tudo bem? E aí, gente, repara, esses meus emojis, eles são o que? É um array de strings, tudo bem? Aqui, ó, entre aspas, strings. Então, a gente gosta de trabalhar com arrays, tudo bem? Então, toda vez que eu faço tudo isso aqui, ó, eu calculo essa minha função math.floor, tudo mais tal, na verdade eu tô separando o que, escolhendo o que, determinando o que de forma aleatória, justamente o meu index, tá? E aí pra gente submeter esses meus números aleatórios em cima dessa minha matriz aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, copiar emojis e aqui eu vou colocar .length, tá bom? Length, para quem lembra, tá bom? Para quem não está lembrando agora, é justamente o comprimento do meu array, tá? Então, quando eu falo emojis.length, eu estou multiplicando aqui pelo comprimento de todo o meu array, tá? Só aqui, ó, para desencargo de consciência, se por acaso você está esquecendo, toda vez que eu coloco emojis.length, tá? Ó, ele já me dá aqui length, tá? Aqui 9, tudo bem? E é isso aí. Agora, galera, outra coisa importante. Agora que eu já determinei, ó, tô determinando aqui dentro dessa variável um índice, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer, então, a escolha de forma aleatória desses meus emojis, tudo bem? E como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar assim, ó, emojis, tá? Eu vou pegar todo esse meu cara, emojis, e vou colocar quem? O meu índice escolhido de forma aleatória, tá? E todo esse meu valor aqui, eu vou armazenar onde? Numa constante chamada emoji sort, tá bom? Emoji sort, ou seja, de escolha aleatória, tudo bem? Agora, vem uma parte importante aqui do nosso código. Já que a gente já fez toda essa nossa escolha de emoji sort, vai faltar a gente fazer o quê? Projetar isso em tela, tá bom? Como, Ivo Júnior, eu vou fazer essa projeção? Eu vou escrever assim, ó, document, ponto. Olha só, onde está armazenado esse meu emoji aqui, ó? Quando eu volto aqui, é justamente esse cara aqui, ó, emojis, tá? E aí a gente já tá craque já, ó, document, ponto, carry selector, tá bom? Carry selector. E por que carry selector, Ivo Júnior? Porque eu quero pegar justamente esse cara aqui, ó, a referência do meu emoji, tá? Então, para isso eu vou aqui, ó, aspas duplas, ponto e emoji, tá? Coloco todo esse meu cara aqui, ó. Vou pegar esse cara aqui, tá bom? E aí, ó, vou escrever tudo aqui. Pronto, cheguei até aqui, ou seja, já referenciei esse meu cara aqui. Agora, para eu colocar
um item aqui na tela, eu vou colocar quem? Eu vou pegar e vou colocar inner HTML, tá bom? Esse método aqui, inner HTML, eu estou injetando informações na minha página HTML. E eu vou injetar quem aqui, meu Deus do céu? Eu vou injetar justamente esse meu emoji aqui que foi escolhido de forma aleatória, tudo bem? Ó, vou pegar aqui emoji e vou colocar aqui de forma aleatória, tudo bem? Aí agora, o que eu vou fazer? Já que eu já terminei aqui a minha função, vou precisar então chamar a minha função, tá? Pego essa minha handle emojis, eu gosto sempre de chamar ela aqui, ó, por último, tá? Na minha função. Vou dar um save, toda vez que eu reiniciar, então, olha só, o meu emoji aqui, ele tá trocando aleatoriamente, beleza? Bonitinho então, galera. Agora então, meu povo, o que eu vou fazer? A gente vai começar aquela parte legal, que é justamente trazer esses gráficos aqui, tudo bem? Então, ó, para isso eu estou utilizando a biblioteca, como eu falei para vocês aqui, do chart.js, tá? Você procurando no Google, você já vai ver aqui, né? É bem simples, a gente vem em Get Started aqui, tá bom? E aí aqui, ó, já tem até a inicial aqui, ó, Get Started, tá? Se a gente pegar aqui toda essa parte de documentação, né, depois eu recomendo, né, se tiver sobrando tempo aí, dá uma lida só para você ver como é que funciona. Eu vou fazer até assim, ó, eu vou tirar a minha tela e ficar somente isso aqui só, tá? E aí, ó, tem essa parte aqui de documentação, tal, como que ele funciona, depois você dá uma lida aí, se você achar pertinente, tá? E aí, ó, presta bem atenção, aqui tem uma div, tá? Div canvas, e aqui ele chama pelo ID, aí a gente tem que fazer a referência, chamando um script lá CDN, tá bom? Dele, do chart.js, e aqui é como ficaria, então, o nosso arquivo JavaScript, tá? Aí, ó, lá no nosso código, desculpa. Lá no nosso código já tem mais ou menos aqui, ó. Eu já coloquei o nosso Canva, tá bom? Então tem tanto do Polar Chart quanto do Bar Chart, que é de barras. E aqui também eu já fiz a chamada aqui, a referência da CDN, tá? Então eu vou colocar só essa parte aqui de JavaScript primeiro, só pra gente ver como é que funciona isso, tá? Vou voltar aqui no meu JavaScript e vou colocar esse cara aqui, ó, cru, tá? E aí, ó, presta bem atenção. Aqui, primeiramente, é um CTX e ele chama pelo ID MyChart. Só que, no nosso caso, já tá como? Já tá como bar chart, tá? Então, vou copiar essa parada aqui e vou colocar aqui. Outra coisa importante também, eu gosto, né? Eu quero referenciar isso aqui como o quê? Como bar chart, tá? Então, vou trocar aqui e também vou trocar aqui, tá? Deixar como bar chart. Aí, ó, presta bem atenção, vou salvar esse cara e aqui também eu vou salvar, tá bom? Já descomentei essa parte aqui. E aí, quando a gente volta lá no nosso dashboard, olha só, já tem então, ó, a representação do nosso gráfico, tá vendo? Bem simples, bem tranquilo de trabalhar, tá? Então, galera, o que acontece? Aqui a gente já tem a referência do nosso gráfico, tá? E aí, agora, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar, então, popular esse gráfico aqui com os nossos dados, tudo bem? Então, ó, pra gente pegar e popular o gráfico com os nossos dados, né? O que a gente vai fazer? Só um adendo. Aqui, ó, ele já tem os dados, tá vendo? Ó, 12, 19, 3, 5, 2 e já tá tudo aqui, ó, que seria 12, ó lá, 19, 3, tá vendo? São esses dados padrão, só que a gente quer colocar os nossos dados, né? Os nossos dados, ó, eu deixei nesse arquivo JSON, tá? E aí, galera, ó, presta atenção, o que tá rolando aqui? Aqui tem todas essas informações, ó. Então tem aqui uma chave aqui, né, com uma matriz de inputs, ou seja, de entrada, e aí aqui tem todas as entradas. Então eu coloquei valores aleatórios, ó, freela no mês de janeiro, o salário do mês de janeiro, o dividendo e tudo mais, tal, foram valores arbitrários, tá? E aí repara, ó, mês 2, mês 3, mês 4, aqui e por aí vai, tá bom? Aí tem outro detalhe aqui, ó. Tem tanto os inputs também quanto os outputs, tá? E segue essa mesma linha de raciocínio, tá bom, gente? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, então, consumir, tá? A gente vai consumir esses dados. E para a gente consumir esses dados, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui, então,
né, deixar aqui a minha telinha, vou movimentar minha telinha, deixar ela aqui, e agora a gente vai pensar junto, a gente vai trabalhar aqui nesse JavaScript junto, tá bom? Então, galera, como é que vai funcionar essa dinâmica? Para a gente consumir esse JavaScript aqui, esse JSON, a gente vai fazer vamos utilizar aqui uma chamada fetch, tudo bem? Então, vai fazer o seguinte, ó, eu vou colocar aqui como uma função, e aqui como um padrão, né, handle fetch, tá? Ivo Júnior, o que é esse fetch? O fetch basicamente é um método de JavaScript onde você vai consumir, extrair informações, tá bom? Seja para consumo de API, seja para consulta de informações externas e por aí vai. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar assim, ó, fetch, e aí eu vou passar o meu JSON, tá? Que eu vou consumir esse meu JSON, ou seja, essa minha informação, e o resultado desse meu fetch eu vou armazenar numa variável chamada response, tá? Ó, response, tudo bem? Que seria a minha resposta, tá? E aí, galera, olha só, eu quero agora chamar a atenção de vocês, presta bem atenção aqui no que eu vou fazer passo a passo. Tô colocando aqui o meu console log e aqui eu vou fazer a minha chamada da minha função. E aí, ó, repara, eu vou ter que tirar a minha imagem novamente. Repara no que eu tive aqui, ó. Quando eu reinicio, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma promise, tá vendo, galera, que eu tenho essa promise? E aí, você pensa, Ivo Júnior, cara, eu acho que deu errado, porque tá aparecendo aqui essa promise, não deveria aparecer simplesmente aqui o resultado da nossa busca. Então, como é que funciona a promise? Ó, presta bem atenção. A promise, ela vai ser, né, é uma parte importante do nosso JavaScript e basicamente ela é uma forma com que o JavaScript tem para lidar com tarefas que demoram um pouco mais para ser executado, ou seja, informações, beleza? Então, quando a gente faz essa chamada aqui, essa chamada fetch e retorna pending aqui, ó, retorna essa promise aqui, o que acontece? É como se o JavaScript estivesse falando o seguinte, ó, eu vou fazer essa tarefa, tá bom? Mas é o seguinte, pode ser que ela leve um tempo a mais. Enquanto ela levar esse tempo, eu vou te dar o quê? Uma promise, uma promessa do quê? De que eu vou te dar esses resultados, beleza? E aí, no nosso caso aqui, a nossa promessa, ela tá como? Ela tá como pending, tá vendo? Tá pendente. Ou seja, essa resposta do JavaScript ainda está sendo executado. E aí existe uma forma da gente trabalhar com promises no JavaScript, que é por meio de duas palavras-chave, chamada async await, tá bom? Essas duas palavras-chave, ela é justamente uma forma ali para a gente trabalhar com tarefas que vão levar um tempo a mais para ser executado, beleza? E aí, ó, como é que funciona aqui a semântica do async await? Ó, eu vou escrever o seguinte, async do que? De uma função assíncrona, beleza? E aqui eu vou colocar um await do que? De aguardar, tá bom? Vem do inglês, aguardar. Então, toda vez que eu coloco um await, ou seja, aguardar uma função aqui, um fetch no caso, executar, eu tenho que ir lá na minha função e colocar o que? Um async, tá? Porque isso vai funcionar de uma maneira assíncrona, ou seja, eu não vou bloquear o meu código, o fluxo natural do meu código, né? Por conta dessa minha função. O meu código ele vai fluir normalmente e isso aqui, quando tiver uma resposta, vai retornar pra gente, beleza? Então, ó, quando eu coloco aqui um async e um await, ó, vou salvar aqui e olha só o que a gente tem como resposta. Olha só, status 200, ou seja, essa minha resposta, então, ela teve esse status 200, ou seja, deu certo, tá bom? Só que aqui essa minha informação não é bem a informação que eu quero, né? Eu quero dar uma explorada melhor, eu quero acessar aqueles meus dados aqui, o meu JSON. Então o que eu vou fazer? Agora que eu já tive essa minha resposta, eu posso simplesmente fazer o seguinte, eu posso vir aqui, ó, eu posso simplesmente pegar aqui e colocar um JSON, tá bom? Porque eu quero o meu response, ó, meu response.json, tá? E aí, ó, olha só o que vai acontecer, eu quero mostrar para vocês, ó. Dou um reload aqui e olha só, deu como pending, beleza? Isso por quê? Porque esse meu response.json ainda está pendente,
tá? Então, por isso eu vou vir aqui e vou colocar um await, tá? Ou seja, ele tá aguardando. E aí, olha só o que eu tenho. Depois que eu dou um await, eu tenho justamente as minhas informações que eu queria, tá? O meu input com 35 ocorrências e o meu output com 46 ocorrências, tudo bem? É justamente isso que a gente quer. Então, ó, eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de separar responsabilidades aqui no nosso código. O nosso handle fetch, né? Eu vou até colocar aqui, ó, fetch. Ele vai ser responsável unicamente para quê? Por retornar, por escrever, tá? E retornar essa nossa função aqui, tá bom? Então é isso que ele vai fazer, nada mais. Agora, que vem uma outra parte importante do nosso código. Já que a gente já fez aí justamente esses valores aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente tem que pegar todos esses nossos valores, tá? A gente tem que pegar esses nossos valores e colocar onde? Aqui no nosso data, tá? A gente tem que colocar os nossos valores no nosso data. E aí, galera, é o seguinte, existe várias formas aqui da gente trabalhar, tá bom? Mas aí eu vou utilizar aqui uma forma que eu acredito que seja mais didática, tudo bem? Mas aí existem várias formas, eu vou mostrar aqui uma das maneiras da gente trabalhar os valores. Porque, ó, repara, no nosso fetch aqui, você conseguiu perceber aqui, ó, que ele simplesmente trouxe esses valores aqui de uma forma simplesmente aqui, ó, o input, output, a gente vai ter que modelar tudo isso, tá bom? Então a gente vai precisar trabalhar no JavaScript para deixar isso bem estruturadinho. Por quê? Porque o resultado final vai ser justamente o balanço. Você repara que aqui, ó, no nosso input tem aqui as entradas do mês, né? Então, ó, tem várias entradas em janeiro, assim como também tem várias saídas em janeiro. Então a gente vai precisar somar todas as entradas de janeiro, depois somar todas as saídas de janeiro e aí depois fazer a diferença. Quando a gente tiver a diferença, ou seja, o balanço final, aí a gente vai lá e coloca aqui no gráfico a quantidade de janeiro, tá bom? Por isso que eu tô falando, existem algumas formas de se fazer, a gente vai fazer de uma forma aqui que eu quero mostrar para vocês, tá certo? Então, ó, vou voltar aqui no meu código e para isso eu vou fazer o seguinte, já que a gente vai trabalhar aqui com tratativas de função e tudo mais, então eu vou separar aqui em algumas partes. Aqui eu vou colocar aqui, ó, primeira parte gráfico, tudo bem? Eu vou deixar assim até para facilitar os seus estudos depois. E aí eu vou escrever aqui uma function, tá? E aqui eu vou colocar handle chart values, tudo bem? Vou deixar desse jeitão aqui. E aí, ó, gente, presta bastante atenção. O que eu quero fazer aqui inicialmente? Eu quero trabalhar os valores, ou seja, os valores de todo o meu fetch que eu peguei, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar essa função para cá, tá? Só que como eu estou chamando essa função, eu vou guardar o valor dessa função numa constante. E para isso eu vou guardar numa constante chamada data. Mas, gente, lembra que essa função aqui, handle fetch, ela é assíncrona, certo? Ou seja, ela demora um tempo mais para ser executada. Por isso eu vou vir aqui e vou colocar um await, tá? Ou seja, estou aguardando essa função. Porém, toda vez que eu coloco um await na resposta aqui numa função, eu tenho que ir na função ali no escopo maior e colocar o quê? Um async, tá bom? Para determinar que ela vai ser uma função assíncrona. Ótimo, Ivo Júnior, beleza. Agora, gente, olha só. Eu quero começar aqui falando o seguinte. Todo esse meu array, ó, a gente tem justamente aqui, ó, esse array gigantesco, perfeito? A gente tem isso aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar que todo esse meu array aqui, eu vou querer fazer o seguinte, eu vou querer juntar, eu vou querer combinar os meus inputs e outputs num único array, tá bom? Porque do jeito que é hoje, é um objeto grande e aqui tem um objeto, né, com input e um objeto com output. Eu vou querer colocar um único objeto, um único array, tá bom? Então eu vou vir aqui, ó, eu vou colocar assim, ó, eu vou colocar único array, tá? E aí, olha só, eu vou colocar um const aqui, eu vou colocar, ó, combined data, tá bom? Ou seja, informações dos meus dados de uma maneira combinada. Eu vou
agrupar todos eles. E aí, como que eu vou fazer? Eu vou pegar, utilizar o meu spread operator, lembra da última aula, tá? Nem vou perder tempo explicando isso porque eu já expliquei. E aqui eu vou colocar um input, tá bom? Ou seja, todas as minhas informações do meu input. E agora eu vou utilizar o meu spread operator novamente e vou colocar todas as minhas informações de quem? Do meu output, tá? Ó, output. Beleza? Disso aqui, galera, ó, se eu chegar e dar um console aqui, ó, console.log, só para vocês darem uma olhada, ó, combined data, e aqui eu vou então chamar a minha função. Olha só o que eu tenho aqui, ó, tá vendo? Eu tenho todo esse array gigantesco, tá? Ou seja, aqui tem tudo, cara, tem tudo. Tem os 35 ocorrências de input e 46 de output, sacou? Então é isso. Beleza, combinei todos os meus arrays aqui a princípio e agora eu vou fazer o que? Eu vou utilizar o reduce, tá bom? O reduce para fazer a soma desses caras aqui de uma maneira que eu vou somar os valores e fazer as correlações, as correspondências por mês. Então, tipo, somar tudo de janeiro, somar tudo de fevereiro e tudo mais. Ivo Júnior, o que é o reduce? Sem problema, jovem, eu vou explicar aqui, ó, rapidamente, tá, ó, Developer Mozilla, só para você entender aqui como é que funciona a dinâmica do Reduce, caso você tenha esquecido. Basicamente, o Reduce é uma forma de você somar valores dentro de um array, perfeito? Então, aqui, ó, por exemplo, aqui a semântica dele é assim, ó, é o array onde você está mirando, você escreve reduce, e aqui os parâmetros é o acumulador e o valor atual. Lembra que no array a gente geralmente percorre, então o valor atual ele sempre está mudando, sacou? Então eu vou pegar esse cara aqui, ó, pegar o acumulador, somar com o valor atual, né? E aqui como padrão tem esse initial value e às vezes é zero, tá bom? Ou seja, o valor inicial, tá? E aí, depois que eu fizer tudo isso aqui, eu vou então ter justamente aqui, ó, a minha resposta, tá? Aqui, deixa eu pegar essa barra. Ué, deixa eu reiniciar aqui, pronto. E aí eu vou ter o valor, eu vou ter a saída dele, tá? Porque 4 mais 3 mais 2 mais 1 dá 10, tudo bem? Então a gente vai utilizar essa mesma lógica aqui agora, tá? Vou voltar lá no meu código e eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar assim, ó, a gente vai usar, vamos usar o reduce para fazer as somas por mês, tudo bem? Assim, desse jeitão aqui, rapidinho para você lembrar depois. E aqui eu vou colocar todo mundo dentro de uma const, aqui eu vou colocar month sums, tá bom? Ó, month sums. E aqui eu vou fazer o seguinte, dentro desse cara, vou pegar esse meu combined data, tá? Inicialmente aqui, vou pegar esse cara e vou escrever a nossa semântica do reduce. Aí lembra, tem o acumulador e tem o valor atual. Aqui eu vou colocar ACC e item, tudo bem? Aí coloquei esse cara aqui, agora vou abrir a minha arrow function, tá? E aqui, olha só, a gente quer fazer as somas, né? Mas galera, lembra como tá esses meus valores? Olha só, eu coloquei tudo dentro de um mesmo array. Então, você concorda que agora vai ficar um pouquinho mais difícil eu determinar ali o que é input, o que é output, quem é do mês de janeiro, quem é do mês de fevereiro e tudo mais? Fica um pouco mais difícil. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma chave, uma correspondência, onde eu vou referenciar ali cada item, cada ocorrência de um determinado mês, tudo bem? Para isso eu vou utilizar o que? Eu vou escrever aqui, ó, vou até colocar assim, eu quero escrever uma correspondência onde eu tenho o ano de 2023 e aí o mês de janeiro, tudo bem? É isso. Eu vou querer colocar dessa forma. Aí quando for fevereiro, eu quero que a minha correspondência seja assim. E assim por diante, tá bom? Então, como que eu faço para colocar essa referência? Ó, vamos lá. Primeiramente, eu vou colocar um const e vou colocar aqui uma chave, tá? Key de chave, que é a minha relação, minha correspondência. Agora, eu vou fazer o seguinte. Ele tá percorrendo o meu item, tá? Lembra? Tá percorrendo o meu item aqui. E aí, o meu item, eu vou chegar e vou vir justamente em quem, ó. Aqui dentro do meu item aqui, tem quem? Tem o meu amount e tem o meu data. Eu vou pegar justamente aqui o meu date. Aliás, eu vou pegar justamente o meu date, tá? E aí, nesse meu date, eu vou vir aqui no meu date e eu vou querer fazer o quê? Eu vou querer trabalhar essas minhas informações. Porque se eu só pegar o date aqui, ele vai vir aqui, ó. 2023, 01 e 20, que é a informação. Mas eu vou querer trabalhar
Então, como eu vou querer trabalhar essas informações aqui que eu vou pegar, eu vou utilizar um método chamado split. E mais uma vez, galera, esse método split, ó, Developer Mozilla, tá? Vou vir aqui no meu Developer Mozilla e aqui dentro dele, ó, repara que aqui tem algumas informações. O Developer Mozilla, aliás, esse meu método split, gente, ele nada mais, ó, presta atenção, ele nada mais vai fazer do que a seguinte forma, ó, eu vou até apagar aqui porque eu quero mostrar aqui para vocês rapidamente. Se eu simplesmente dou um run aqui, ó, se eu simplesmente dou um run aqui, tá, ó, desse jeito, o que eu tenho aqui, ó, repara, o meu split, ele vai fazer a separação, ele olha para um array e ele faz a separação, ele vai fazer uma separação do quê? De uma correspondência, ó, quando eu coloco split nesse cara aqui, ó, str e tal, tem tudo isso aqui, e aí eu falo o seguinte, ó, eu tô mirando nesse str que é essa string.split, e tudo que tiver aqui como relação, o que? Esse meu parâmetro aqui é um espaço vazio, ou seja, ele vai olhar para dentro dessa minha string, e toda vez que ele encontrar um espaço vazio, ó, no caso aqui, espaço vazio, espaço vazio, espaço vazio, ele vai fazer o que? Ele vai separar aquilo como itens dentro de um array maior. Então, ó, presta atenção. Aqui como que ele ficou? Ele ficou justamente esse array maior e em cada item ele foi determinando, ele foi separando conforme tinha esses espaços. Beleza? Ó, presta atenção. O que a gente vai fazer agora? A gente vai olhar aqui para a nossa data e repara que aqui ele tem esses espaços. Então eu vou aplicar o método split nele para ele separar os itens todas as vezes que tiver o que? Um traço, beleza? Só isso, gente. Calma, ó. Respira e aceita de coração aberto, tudo bem? Eu vou pegar aqui, vou escrever o meu método split, tá? Ó. Aqui, ó, vou escrever split e toda vez que ele encontrar aqui um traço, ele vai separar. E aí, ó, eu vou te mostrar como que isso vai ficar. Ó, escrevi dessa forma e aqui, ó, presta bem atenção. Vou colocar aqui um console.log, tá? Só para você não achar estranho, console.log, e aqui eu vou colocar aqui, tá? E aí, ó, toda vez que eu reinicio, olha só, ele separou num array maior e colocou ano, mês e data, tudo bem? Só isso que eu fiz. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou então começar a montar a minha relação. Só que, cara, eu não quero o dia, eu quero só o ano e o mês, tá bom? É só isso que eu quero, o ano e o mês, tá? Só que para eu fazer isso, eu vou fazer da seguinte forma. O nosso key, ele mostra quem? Tudo isso aqui, perfeito? Ele está mostrando tudo isso. Só que eu quero apartar as variáveis, eu quero somente o mês e o ano. Para isso, eu vou fazer uma desestruturação, tá bom? E quando eu faço uma desestruturação, eu vou chamar aqui, já nomear como year de ano e month de mês, tudo bem? Month aqui de mês, tá certo? E aí agora eu vou fazer da seguinte forma. Agora eu já tenho uma variável onde só tem o ano e uma variável onde só tem o mês, tá? É isso que eu quero. Agora sim, então, eu vou montar a minha chave. E para montar essa minha chave, eu vou chamar de month key. E aí, ó, eu vou colocar esse cara da seguinte forma. Vou pegar assim, ó. Vou até escrever dessa forma aqui, ó. Vou colocar aspas, tá? Crase, aliás. E aí aqui eu vou colocar year, beleza? Ó, vou colocar year aqui, traço, e aqui eu vou colocar assim, tá? É uma outra forma de se escrever. Poderia utilizar outra, mas eu vou escrever desse jeito, tá? E aí toda vez que a gente pega aqui desse console, olha só como ele ficou. Ficou daquele jeitão que a gente queria inicialmente, beleza? O ano e o mês, tá? Essa é a nossa chave. Mais uma vez, a gente está fazendo essa chave porque a gente vai cruzar todas essas chaves e a gente vai somar todas as ocorrências de um mês, todas as ocorrências de outro mês e assim por diante, beleza? Show de bola, Ivo Júnior, tá certo. Agora, gente, como que a gente vai fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essas chaves e fazer a acumulação dos valores, tá? Então, ó, eu vou escrever aqui, ó, a gente vai usar as chaves, tá? De cada mês para acumular, ó, para somar valores. Beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o meu acumulador e eu vou colocar aqui nele esse meu month key, tudo bem? Ó, presta atenção, eu vou fazer tudo aqui, ó. O meu acumulador com o meu month key, ele vai ser igual, eu vou somar quem aí?
esse meu acumulador, tá? Que ele vai começar inicialmente vazio, tudo bem? Month key, ou eu vou pegar esse cara aqui, ou, tá? Eu vou colocar esse meu input aqui, ó. Input 0. Eu vou te explicar, relaxa, ó. Output 0, tá? E Ivo Júnior, por que você tá fazendo isso? Porque é o seguinte, eu vou querer então agora, eu vou querer fazer uma separação, beleza? Eu vou querer que dentro dessa, aqui eu já montei a minha chave ela vai ficar assim, e o meu valor eu vou querer fazer o seguinte, por exemplo, ó, pro ano de 2023, pro mês de fevereiro, eu vou ter um input e um output, tudo bem? É por isso que eu tô colocando esse cara aqui, tanto é, se nós viermos aqui agora e colocar desse jeito, olha só o que vai acontecer, ó. Eu vou colocar aqui o meu month key, tudo bem? Ó, vou colocar o meu month key aqui. Ignora esse erro, mas olha o que aconteceu. Ele justamente projetou pra gente aqui o meu input e o output. Eles ainda estão 0. E isso por quê? Porque eu não fiz a soma deles ainda. Mas é exatamente isso que eu quero. No final, eu vou querer que tenha uma chave onde tenha lá o ano e o mês, e na frente dele tenha esse valor. É por isso que eu tô fazendo dessa forma, é por isso que eu escrevi aquilo, sacou? Então, show de bola, Ivo Júnior. Agora eu vou continuar, tá bom? Eu já fiz isso, eu já fiz essa relação de chaves, que é justamente isso aqui. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou então acumular os valores de input e output, tá? Ó, acumular valores, input e output, tá? Para fazer isso, eu vou fazer uma condicional, tá? Se no meu data input, tá? Ó, se no meu data input, e aí, ó, repara, eu tô colocando o que aqui, ó, includes, tá? Ou seja, eu tô verificando se dentro de lá do meu data input, daquele acumulado gigantesco de todas as minhas ocorrências aqui, ó, se no meu data input estiver incluído quem? O meu item que eu estou percorrendo agora, que é tipo o meu valor atual, ok? Se tiver o meu item lá, se ele estiver incluído, o que eu vou fazer? Eu vou então simplesmente somar. Só que olha só quem eu vou somar, ó. Deixa eu escrever aqui, ó. Eu vou pegar a minha chave, tá bom? Que eu já tinha escrito lá, beleza? Vou pegar aqui toda essa minha chave. E aí, uma forma da gente somar, tá? Ó, vou pegar aqui a minha chave input, porque é o input que eu estou vendo. E aqui eu vou fazer o seguinte, mais igual, é uma forma de se somar, tá bom? Mais igual, e eu vou somar quem? O meu item ponto, o meu amount, tudo bem? Ó, o meu amount é justamente esse cara aqui, ó. É só esse valor. E é justamente isso que eu quero, tá bom? É só o amount. Ótimo, Ivo Júnior. Tudo bem. Então eu fiz isso aqui, ó. Eu fiz o meu if de input, mas se ele não for dentro do meu input, o que eu tenho que fazer? Se ele não estiver no meu input, então ele está no meu o quê? Output. Então eu vou colocar else e aí eu vou escrever a mesma coisa que está aqui, tá bom? Mas agora eu vou olhar para quem? Pro output. Tudo bem? Vai ficar desse jeito. E aí, ó, como padrão aqui do meu reduce, eu sempre vou fazer o quê? Eu vou dar um return da minha ACC, tá? Do meu acumulador. E aqui, ó, tem um outro detalhe. Quando a gente cria o nosso reduce, tem esse outro ponto aqui, ó, que é justamente esse nosso bigodinho aqui fechando, tá bom? E aí, gente, ó, fizemos tudo isso. Agora, deixa eu mostrar para vocês como que ficou o nosso resultado, tá? Vou dar um console.log e olha só como que ficou aqui, ó. Olha só. Ó, ficou daquele jeito que a gente queria. Lembra? A gente queria como chave o nosso ano mês, tá bom? Tudo bem que aqui tem para 2023 aqui do mês 12, tá? Mas é só para você só para você entender como é que funciona a dinâmica. Então, ó, a gente queria que aqui ficasse a nossa chave que a gente criou, ano mês, e aqui a gente queria que para cada ano mês tivesse o quê? Um objeto com input e output, beleza? É justamente isso que a gente queria e foi justamente isso que a gente conseguiu como resultado, tá? Agora a gente então, nós vamos fazer o quê? A gente vai continuar trabalhando esses valores, tá bom? Ó, presta bem atenção. Agora que eu já tenho todos esses meus valores, eu vou precisar fazer o quê? Eu vou então precisar fazer a soma dessas diferenças, tá bom? Ó, tem o input, output, chegou a hora de fazer a diferença. E por que eu tô fazendo isso? Lembrando que, tipo assim, ó, a gente tá fazendo
Opa, a gente está fazendo tudo isso, na verdade, porque a gente quer simplesmente valores únicos, beleza? Queremos valores únicos para chegar aqui na nossa barra aqui e colocar esses valores únicos, que são valores de balanço, tudo bem? Agora, então, vamos fazer o seguinte, ó. Vou vir aqui e aqui agora eu vou chegar e até vou escrever aqui pra gente, ó. Vamos fazer então a diferença, tá? Diferença de valores. Perfeito? Gente, tem uma outra informação aqui que eu quero mostrar para vocês, tá? Chama-se object.values, tá bom? Vou colocar aqui, ó, no Developer Mozilla. Ivo Júnior, o que é esse Object Values? Ele vai fazer? Ele basicamente, gente, ó, pensa só. A gente tem aqui um objeto, tá certo? Nós temos um objeto e aqui ele vai retornar toda vez que a gente submete esse nosso objeto nesse Object.Values, ele vai retornar um array somente com os valores, ó, com esses valores aqui, tá bom? Deixa eu mostrar isso para vocês na prática. Ó, repara só. O que eu tenho aqui? Eu tenho desse jeito, tá bom? Então, ó, tem as minhas chaves, Mesano, e aqui dentro eu tenho o quê? Mais chaves, e aqui eu tenho os valores das minhas chaves. Perfeito? Aí, ó, se eu chego nesse cara aqui e faço o seguinte, ó, vou armazenar todo o meu resultado numa constante chamada result, escrevo object, ó, repara, ó, object.values, que é um método, e passo esse cara aqui para dentro. Se liga no que acontece, ó, vou retornar aqui, ó, tem que dar um console.log aqui no meu result, tá? No meu result, olha só o que aconteceu. Ele deu um array somente com esses valores aqui de objetos, beleza? É isso que ele faz. Mas agora o que acontece? Eu ainda não estou satisfeito, porque eu vou simplesmente precisar fazer a diferença entre eles. Para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui e vou pegar e vou utilizar o meu método map, tá bom? E aqui no meu método map, olha só, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o meu map aqui e aí eu vou começar desestruturando ele. Vou colocar input e aqui o meu output. Tudo bem? Todas essas minhas ocorrências. Agora eu vou pegar, então vou continuar e vou fazer simplesmente aqui, ó. Eu vou fazer a subtração. O meu input menos o meu output. Tudo bem? E para isso, vamos ver como que dá o resultado? Olha só. Deu justamente o que a gente queria. Tá bom? Então, ó, esse aqui é o balanço, ó. Balanço de janeiro, balanço de fevereiro, março, abril e por assim vai. Tudo bem? Então, agora sim a gente conseguiu. Então, meu povo, agora que nós já conseguimos colocar todos esses meus valores dentro de um result, o que eu vou fazer? Para a gente deixar bem separadinho, tá bom? Bem separadinho, eu vou pegar aqui e vou pegar todos esses meus valores do meu result e vou colocar dentro de uma variável. Eu vou armazenar tudo isso dentro de uma variável. Por quê? Porque eu vou querer utilizar esses valores onde? Bem aqui, tá bom? Para popular o meu gráfico. É isso que a gente quer. Nós fizemos toda essa maracutaia, todo esse trabalho justamente para popular esses nossos valores no nosso gráfico, tá? Então, eu vou chegar aqui, ó, e vou colocar tudo isso numa variável chamada bar chart values, tudo bem? Bar chart value. E aqui eu vou colocar o seguinte, ó, igual a result, beleza? E aí, ó, esse meu bar chart value, eu vou então colocar ele aqui em cima, tá bom? Vou instanciar aqui, eu vou colocar ele aqui como uma LED, tudo bem? Ó, vou colocar aqui, ó, como uma LED, e aqui eu vou colocar ele como um array, tá? Eu vou só organizar esse cara, vou colocar esse bar chart aqui pra cima, tudo bem e tal. Beleza. Colocamos então aqui o nosso bar chart velho e agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse bar chart velho, então, e vou colocar ele bem aqui, tá bom? Vou salvar aqui e vou reiniciar e olha só o que aconteceu. Cadê o nosso gráfico? Cadê os nossos valores? Não estão aqui, tá bom? E não estão aqui. E, gente, repara o que aconteceu. Por que ele não está aqui? Entenda, quando a gente cria esse nosso gráfico, olha só como está a semântica dele, new chart, e a gente cria tudo isso.
ele é criado instantaneamente, tá bom? Ele cria toda essa instância de objeto instantaneamente. Só que, galera, lembra como a gente faz os nossos valores? Lembra como a gente fabrica aqui, como a gente extrai e trabalha? A gente trabalha ele de forma assíncrona, entendeu? Então, primeiro a gente faz aquele nosso fetch lá no nosso JSON, depois a gente vai lá, pega esse JSON, trabalha todo ele, e aí depois a gente tem uma resposta. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que o nosso gráfico, ele está sendo exibido antes mesmo de ter valores, e é por isso que ele está sendo mostrado vazio, tá bom? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que falar aqui para o meu gráfico, eu vou ter que falar, ô meu anjo, segura a emoção, tá bom? Você só vai ser exibido depois do quê? Depois de nós já termos os seus valores. Aí sim você é exibido, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todo esse meu gráfico aqui e vou colocar dentro de uma função. Para isso eu vou escrever uma function e aqui eu vou colocar assim, ó, handle bar chart options, tá bom? Eu vou colocar assim, porque futuramente a gente vai trabalhar com as opções desse gráfico, então eu já vou deixar assim, options. E aí, ó, eu vou pegar toda essa parte aqui, ó, vou simplesmente colocar aqui para cima. Para fazer isso que eu acabei de fazer, você aperta o Alt e setinha para cima, tá? E vou mover todo esse meu código aqui para cima, beleza? E aí, ó, uma outra coisa, essa minha instância que eu tô fazendo isso, né, esse new chart é uma forma de instanciar. Eu vou colocar tudo isso aqui dentro de uma variável. Aqui eu vou colocar uma variável chamada new bar chart, tudo bem? New bar chart. E essa new bar chart vai ser justamente o que? Uma let. Tudo bem? Tudo bem, gente? Vai ser uma let aqui, tá? Por enquanto, eu vou deixar ela assim. Só que o que acontece? Mais uma vez, né? Lembra que essa minha função, ela é uma função assíncrona. Então, eu vou colocar um async aqui na frente da minha função, tá? E como que eu quero que essa função, ela execute somente depois dos meus valores? Então, eu vou vir aqui e vou assegurar que ela só vai ser chamada, tá bom? Só vai ser chamada depois que eu tiver esses valores aqui, perfeito? Então, bora ver como é que essa parada ficou aqui, ó. Vou voltar aqui lá no nosso dashboard, e quando eu dou o reload, olha só, ele já tá mostrando aqui os valores pra gente, tá bom? Então, só que aqui ele ainda tem coisas que são padrão ali do nosso get started, tá? Então eu vou vir lá no nosso types, ó, já até tô dando um spoiler, eu venho aqui, ó, no nosso types e venho aqui no nosso bar chart, tá? Quando eu venho aqui no nosso bar chart, repara que você vai ter essa tela aqui. Então tem todas as cores deles aqui e tudo mais, e aqui também tem o que? As configurações. Olha só como que é estruturado o data dele, tá? A gente vai pegar todo esse data e vamos colocar lá. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui esse meu labels, tá? Vou pegar toda essa parte aqui do meu labels, eu vou fazer um pouquinho diferente porque eu quero te mostrar uma coisa importante aqui, ó. Vou vir aqui e aí aqui, ó, eu vou pegar esse meu data, tá? Esse meu data inteirinho, vou copiar e vou colocar ele aqui, ó. Vai ficar bem aqui, tá bom? Aí vou só ajustar aqui o meu data, tudo mais tal. Essa parte de labels aqui, ó, essa parte de labels, eu vou simplesmente colocar assim, ó, const labels, só pra gente ver, tá? Ó, vou deixar desse jeito. E aí, quando eu volto lá no meu dashboard, olha só o que tá acontecendo. Ele já tá desse jeitão aqui. Aqui ele ficou com red, blue, yellow, green. Por quê? Porque seriam as minhas labels, seriam os meus meses aqui, tá? Eu fiz isso justamente porque eu não queria ficar escrevendo tudo isso. Então, ó, vou passar aqui uma dica pra vocês. Pensa só, aqui na verdade vai ficar o quê? Vai ficar o mês de janeiro, tal, fevereiro e tudo mais, tal. Mas, meu, escrever isso, sabe, um de cada vez, fica muito custoso. Então, eu quero mostrar para vocês aqui uma extensão bem legal, que ela é com base em inteligência artificial, tá bom? Ela chama Tab9. E aí, nesse Tab9 aqui, ó, aí autocomplete. Quando você escrever um fevereiro, ou março, ou janeiro, fevereiro e tudo mais, ele já vai te dar o quê? Um autocomplete. Aí você não precisa ficar escrevendo mês a mês, tá bom? Isso aqui é legal, eu utilizo às vezes, eu só não tô utilizando agora porque, poxa, requer um pouco mais de processamento, eu já tô gravando, tô streamando, então, assim, eu tô
poupando a memória RAM do meu computadorzinho, tá bom? Então, eu vou voltar aqui, depois você pode colocar essa inteligência artificial aí no seu código para aumentar a sua produtividade, é muito show, tá? Aí aqui eu vou fazer o seguinte, como eu já tenho aqui a minha colinha, eu simplesmente vou pegar os meus months aqui, tá bom? E vou colar, tá? Até porque a gente já quer aqui economizar tempo, beleza? Então eu vou colocar aqui pra gente, tá? Esses meus months, eles vão ficar bem aqui no nosso labels. E aqui, ó, olha só, eu vou pegar esse cara, esse meu data, vou pegar esse meu bar chart velho, tá bom? Vou deixar ele bem aqui. Quando eu salvo, olha só, reinicio e ó, já tem ali a nossa projeção aqui dos nossos gráficos, tudo bem? Ó, vou reiniciar aqui novamente, ele ficou meio esquisito, ó, vou reiniciar, olha só, já tá aí bonitão, do jeito que a gente já imaginava que ele ficaria, beleza? Então agora, o que eu vou fazer? Eu quero mostrar uma outra coisa aqui para vocês, tá? Eu vou organizar melhor aqui o meu código, de que forma? Eu vou vir aqui no meu HTML e eu vou descomentar esse meu utils aqui, ó. Vou criar um utils, tá? utils.js, tá bom? Já descomentei ele aqui, ó, já estou instanciando. É importante que esse meu utils ele fique em cima desse meu script chamado scripts, tá certo? E aqui o que eu vou colocar? Eu vou colocar lá no meu utils, galera, todas essas minhas partes aqui de variáveis, tá? Ivo Júnior, por que você tá fazendo isso? Cara, simplesmente porque eu quero mostrar para vocês uma outra forma de se fazer e eu gosto de deixar estruturado. Precisaria? Não, cara, de verdade, não precisaria. Mas eu acho bonito deixar um código limpo, um código mais organizado, tá bom? Isso quando você estiver trabalhando numa framework e tudo mais, tal, vai fazer total sentido. Quanto mais organizado e mais estruturado, né? Aqui pensando numa arquitetura bonitinha, melhor para você, tudo bem? Vai aumentar ainda mais a manutenibilidade do seu código, tudo bem? A manutenção. Então, ó, vou apagar esse cara aqui, tá? E repara, eu tô apagando essas minhas constantes aqui, que são dados que são até meio maçantes de ficar olhando, e eu tô deixando tudo aqui na minha parte de úteis, tá? E aí repara que, tipo, aqui, galera, funciona do mesmo jeito, tá bom? Ele tá funcionando aqui, ó, do mesmo jeitinho como ele deveria funcionar antes, tá? Então, vou deixar desse jeito aqui por enquanto. Aí aqui eu gosto de deixar organizado também. E eu vou colocar o seguinte, ó, segunda parte, gráfico, barras. Isso para quê? Para facilitar o estudo de vocês mais para frente, tá? E aí, pensando nesse mesmo negócio aí nessa mesma preocupação de organizar por pastas, eu vou pegar toda essa minha parte aqui, ó, background, e vou fazer o seguinte: vou criar aqui, ó, uma const, ó, background color, só que aqui eu vou colocar background color bar chart, tá certo? Vou colocar um igual aqui. E aí, ó, vou pegar todo esse cara e vou colocar aqui, tá bom? Olha o que eu tô fazendo, vou colocar aqui. Aí, esse outro vai ser a mesma coisa. Vou pegar aqui e vou escrever o seguinte, const, né, border color, bar chart, tá certo? Vou colocar assim. E aqui, vou pegar esse cara, vou copiar esse cara e vou colar aqui, ó. Prontinho, colei aqui, vou salvar esse cara, vou deixar esses nossos meses um pouquinho aqui mais para baixo, tá? Vou deixar assim porque eu gosto, acho que assim fica mais bonito. Colocar ponto e vírgula aqui, tá? Alimentar o meu toque, beleza? E aí, ó, olha só, prontinho, já tá aqui bonitinho do jeito que a gente quer, tá? Vou fazer umas outras alterações, tá vendo que aqui, ó, tá escrito My First Dataset. Tá? Eu vou colocar aqui, na verdade, meses, tá bom? Vou colocar aqui, ó, meses pra gente. Tudo bem? Salvando aqui, ó, prontinho. Quando eu clico, ele já some. Isso que eu acho muito bacana desse chart. Quando eu clico aqui, ele volta, beleza? Então, gente, basicamente finalizamos aqui o nosso primeiro parte de gráficos, tudo bem? Isso aqui. Bom, então agora chegou o momento, ó, a gente já fez toda essa parte de temas aqui, o nosso reload com os nossos bonequinhos, finalizamos o nosso gráfico. Então, gente, vamos fazer o seguinte, vamos finalizar o nosso outro gráfico aqui, tá bom? Volta aqui no nosso bar chart,
tá? E tá muito fácil, agora que a gente já sabe o caminho das pedras, ó, vem aqui no meu Polar Chart. Mais uma vez, galera, eu coloquei, né, esses lançamentos quadrimestrais, mas galera, fica à vontade, tá bom? É sempre bom você ir um pouquinho mais além das minhas aulas. Então fica à vontade para você implementar do jeito que você achar mais adequado. Mas se você achou bonito assim, se você quer continuar assim, então manda a bala desse jeito, tá? Então, ó, vou voltar aqui, vim aqui no meu Polar Area Chart, tá? E aqui, ó, vamos lá, vou pegar toda essa minha parte aqui, ó. Primeiramente, o que eu vou fazer? Só pra gente não se perder e fazer aos poucos. Vou vir aqui no meu Get Started, tá bom? Ó, presta atenção. Vem aqui no meu Get Started e eu vou pegar toda essa minha arquitetura aqui inicial de gráfico, tá bom? Ó, vou até deixar assim e aqui eu vou colocar assim, ó. Vou colocar tudo isso, tá? E aí, ó, lembra que ele tem uma instância lá no Canvas, certo? Então eu venho aqui no meu Polar Chart, tá? Vou vir aqui, vou deixar esse cara aqui. Vou vir aqui, vou deixar com essa referência do meu Polar Chart aqui. Gosto de alterar essas duas ocorrências e, ó, presta atenção. Ao invés de eu só colar aqui e aqui, eu clico duas vezes nele e aperto Ctrl D. Aí, ó, o meu cursor, ele tá tanto aqui, tanto aqui. E aí quando eu dou um Ctrl V, ó, ele já substitui dois lugares diferentes, tá bom? Então, vou fazer isso aqui. Aí, ó, vou salvar. Quando eu salvo, presta atenção, ele já aparece o nosso gráfico, aquele nosso gráfico de Get Started ali no nosso Polar. Só que, quando a gente vem aqui, ó, repara, vou voltar lá no meu Get Started e aqui eu vou vir aqui em Chart Types, Polar Area Charts. Ó, repara, aqui o config dele, ele é como? Ele é do tipo Polar Area, beleza? Então eu vou vir aqui, ó, vou substituir aqui, Polar Area, ok? Quando eu volto lá, olha só, ele já ficou desse jeito. Mas repara que ele ficou com essas linhas taxadas, né? Com essas linhas horizontais. E isso é porque o nosso Options aqui, ele tá com essas escalas no eixo Y, tudo bem? Quando eu apago esse cara aqui, quando eu apago os meus Options, olha só, ele já fica redondinho, né? Parece até um radar aí. Agora, gente, vamos lá, vamos por partes. Vou vir aqui no meu setup, tudo bem? Vou substituir todo o meu Data aqui, como a gente já tinha feito antes, tá bom? Vou vir aqui no meu Data, vou substituir aqui bonitão. Aí, ó, vou deixar assim e olha só como que ele já fica pra gente. Já fica com essas cinco fatias. 5, né? 1, 2, 3, 4. Isso, essas 5 fatias de pizza aí, tá bom? Agora, o que a gente vai fazer? Presta atenção. Lembra que no nosso gráfico originalmente a gente dividiu o ano em 3 quadrimestres? Lembra? Então, aqui os nossos valores atualmente eles estão como? Eles estão separadinhos, bonitinhos, com os balanços mensais. Agora, o que a gente precisa fazer? Já que a gente vai separar, né, em 3 pedaços de pizzas que vão representar os 3 quadrimestres do nosso ano, a gente precisa pegar toda aquela amostra, aqueles valores mensais, esses balanços, e aí a gente vai pegar esses 12 números, a gente vai pegar os 4 primeiros balanços, depois os outros 4 balanços, tá bom? Sequente, e depois um outro grupo, o último, de 4 valores, de 4 balanços no mês, tá bom? Então a gente vai pegar vamos pegar todos esses meses e dividir em 3 grupos de 4 balanços, beleza? É assim que a gente vai fazer, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês como que vai ser essa brincadeira. Eu vou voltar aqui, então, tá, ó, justamente na nossa primeira parte do nosso gráfico, aqui onde a gente trabalha os valores dele, tá? E aqui a gente já tem o nosso resultado, perfeito? Agora, o que eu vou pensar? A gente vai dividir em 3 grupos de 4 balanços, não é isso? É isso que a gente vai fazer. Então, para começar, gente, eu vou criar uma constante chamada grupos, tá bom? Vou vir aqui, const, e aqui eu vou fazer assim, ó, groups, ok? E aqui no meu groups eu vou iniciar ele como um array vazio, beleza? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar até aqui, ó, precioso, gente, nem precisava, mas eu quero mostrar para vocês. Vou escrever um groups, ó, group length, tudo bem? Esse length aqui, lembra, é de tamanho, é de comprimento, tudo bem? Coloquei aqui, ó, group length, certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos esses meus valores aqui do meu result e vou percorrer esses valores, tá bom? Eu vou percorrer porque aí eu vou simplesmente separar todos esses valores aqui e colocar cada um em um grupo. E como que eu vou fazer isso? Como eu disse, gente,
Tem várias formas de se fazer, mas eu quero trazer dessa forma aqui porque eu acho que vai ser legal aqui pra gente entender, vai ser mais simples, tá? Vou pegar aqui, vou colocar o meu for, tá bom? É uma forma da gente percorrer valores, beleza? E aí, ó, vou pegar aqui ó, o for, a semântica do for, tá? É assim, é let, tá? Vou começar aqui, ó, let igual a 0, vou colocar aqui, ó, e result, tá bom? Ponto length, certo? Vou colocar desse jeitão aqui, e aqui como uma última parte, vou colocar um mais igual, e aqui eu vou colocar quem? Ó, o nosso group length, tá bom? Aqui eu poderia simplesmente colocar somente 4, né? Mas eu vou colocar aqui, ó, coloquei numa constante aqui, só para ficar bem visual pra gente, para depois, quando você estiver estudando, pensar, oxe, de onde ele tirou esse 4 aqui? Tá em Nárnia, entendeu? Então eu vou deixar assim para você, para facilitar os estudos depois, tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, vou chamar uma constante aqui e eu vou dar o nome dela de group, beleza? Aqui esse é groups, aqui eu vou colocar group. Por que group? Porque eu vou colocar grupos, tá bom? Eu tô criando grupos. E aí, como que eu vou criar grupos? Imagina, eu tenho um array gigantesco, beleza? Eu tenho um array com 12 valores. E eu vou criar outros sub-arrays desse array maior. Lembra na última aula que a gente trabalhou sobre criação de sub-arrays? A gente utiliza qual método para criar sub-arrays? Justamente o slice, tá bom? Então eu vou escrever o seguinte, ó, vou pegar o array maior para quem eu tô mirando, que se chama result, e vou escrever o slice. Gente, eu nem vou perder muito tempo aqui explicando como é que funciona o slice. E isso por quê? Porque eu já fiz isso na última aula, tá bom? Então aqui, ó, slice, e aqui eu vou colocar o subarray, os parâmetros do subarray, tá? Quando eu fizer isso, eu vou simplesmente então fazer a soma disso tudo, ó. Se eu simplesmente dar um console log, ó, só para você ver, ó, console.log. Olha só o que eu tô fazendo, ó. Esse é meu group e aí, ó, repara, ele tá separando todo aquele o meu array de 12 valores em outros sub-arrays com 4 valores. É isso que eu tô fazendo. Ou seja, ó, olha pra tela, ó. Esse cara aqui é o primeiro quadrimestre, segundo quadrimestre e terceiro quadrimestre. Fechou? Só isso, tá? Agora vou para outro nível no meu código. Vou pegar aqui e vou fazer o seguinte, vou fazer a soma desses caras. Group sum, tá bom? E aí eu vou escrever primeiramente o meu group, que é esse cara aqui, tá? Que é os valores de cada quadrimestre, group, e aqui eu vou utilizar uma função famosa que a gente já até falou sobre ela, né? Que é o result. E aqui eu vou colocar o acumulador e o meu valor total. Aí, ó, vou vir aqui somar o meu acumulador mais o meu valor, e aqui eu vou colocar o valor inicial, que ele vai iniciar em 0. Tudo bem, gente? Fazendo tudo isso, olha só como que vai ficar, ó. Ele vai ficar desse jeito. Primeiro quadrimestre, segundo quadrimestre, terceiro quadrimestre. Sacou? Ele vai ficar assim. Agora vem o pulo do gato. Onde está o pulo do gato? Eu vou pegar todos esses meus valores e conforme eu percorrer uma vez, conforme eu dividir em 4 valores, tá bom? Conforme eu pegar um array, dividir em 4 valores, somar esse cara, eu vou fazer o quê? Eu vou adicionar tudo isso que eu fiz dentro de um grupo, beleza? E aí, para adicionar dentro de um grupo, a gente já fez na última aula, eu vou pegar esse cara e vou fazer um ponto push, justamente quem? No group sum, tudo bem? É isso que eu vou fazer. Aliás, eu vou pegar esse cara aqui, ó, groups, tá bom? Meu groups, dá um ponto push nesse meu group sum, perfeito? E aí, ó, vamos lá. Se eu chegar agora e pegar esse cara e der aqui um console, ó, um console.log, olha só o que nós vamos ter. Pera aí, der um console.log. Olha só, eu vou ter um array, então, com a soma dos meus grupos, tá bom? Primeiro quadrimestre, segundo quadrimestre, terceiro quadrimestre. Fechou? É justamente isso. E por que a gente está fazendo tudo isso? Porque o nosso gráfico, ele vai ler os valores desse jeito, tá bom? E aí, gente, ó, eu gosto também de sempre separar, tá certo? Lembra aqui que eu fiz aqui, ó, bar chart velho, eu vou fazer o quê? Um polar chart velho, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, polar chart velho, tá? E aqui eu vou preencher essa minha variável com quais valores? Com os valores do meu groups, tudo bem? E aí, ó, eu vou fazer a mesma semântica que eu tinha feito antes. Então esse meu polar chart velho, eu vou até deixar aqui embaixo, ó, para fazer isso que eu acabei de fazer.
eu deixo o meu cursor nessa linha e aperto Alt Shift para baixo ou para cima, tá bom? Aí, ó, vou colar aqui, ó, Polar Chart velho, ele vai iniciar como um array vazio, tá? E aí, lembra daquele detalhe, gente, se eu simplesmente pegar esse cara aqui e chamar nesse meu data, ele não vai funcionar, lembra? E isso por quê? Porque essa minha função, a função que trabalha os dados, ela é assíncrona. E esse meu gráfico, ele está sendo mostrado antes mesmo de já ter trabalhado todos os valores. Por isso eu tenho que fazer toda aquela minha estrutura e colocar ele, falar o seguinte: ô meu queridão, você só vai aparecer depois que a gente trabalhar os valores, tá bom? É por isso que eu vou colocar tudo isso dentro de uma função, tá? E vai ser bem parecido com esse cara aqui, tá bom? Então vou colocar aqui, ó, uma function, tá bom? Aqui eu vou colocar o seguinte, ó, vai colocar handle. Eu vou até aqui eu até escrevi errado, eu vou corrigir também, ó, handle polar chart options, tudo bem? É assim que eu vou deixar, tá bom? Ó, handle polar chart options, tudo bem? E aí todo esse meu gráfico aqui eu vou passar aqui para dentro, tá? E aí, assim como eu fiz no outro, aqui eu coloquei numa variável toda essa minha instância do meu gráfico de barras. Eu vou fazer a mesma coisa para o meu gráfico polar, tá bom? Ó, new bar chart, new polar chart. E aqui eu vou fazer então, tá? Vou criar essa variável, beleza? Deixei aqui, vou colocar igual por enquanto, ok? E agora, ó, vou deixar o meu polar aqui, onde ele fica aqui organizadinho. Vou pegar esse meu cara, copiar, falar que essa é a minha segunda parte do gráfico do que? Gráfico polar, tudo bem? É assim que eu tô fazendo. E agora eu vou também corrigir isso aqui, ó. Repara, ó, um outro atalho que eu quero mostrar para vocês. Ó, quando eu dou um Ctrl F, ele vai procurar as outras ocorrências, beleza? Mas aí, ó, repara, tá escrito errado, né? Eu escrevi com N. Então, para eu corrigir todos de uma vez, a gente pode colocar aquele atalho lá do Ctrl D, tá bom? Ó, aperto Ctrl D, beleza? Já selecionou todas as ocorrências. E eu vou apertar com o botão pro lado e vou reescrever novamente, ó. Handle, tá? Ó, é handle bar chart options, tá bom? E aí, se você for ver, ó, ele substituiu, ele corrigiu aqui também, ó, handle bar chart options, tá? Ótimo, Ivo Júnior. Agora o que eu vou fazer? Falta eu chamar ele depois do que? Depois que eu já ter aqueles valores prontos, tá bom? E é isso que eu vou fazer. Vou chamar ele aqui bonitinho, tá? Vou salvar esse cara e agora, olha só, já tem o nosso gráfico aqui bonitão sendo chamado. E aí, gente, ó, a gente já tá terminando, tá? Eu já vou finalizar pra não ficar muito cansativo pra vocês. E aí, o que eu vou fazer? Vamos dar uma estruturada, tá? Vamos organizar. Primeiro, eu vou pegar esse meu cara e vou colocar essas chamadas de funções aqui embaixo. Isso pra quê, Ivo Júnior? Por que você faz isso? Porque eu acho que fica mais bonito, fica mais estruturado o nosso código, tá? Vou deixar assim, vou deixar esse cara aqui fechado por enquanto, tá bom? Vou deixar fechadinho aqui. Aí, ó, aqui foi a nossa primeira parte do nosso gráfico, beleza? Essa aqui foi o nosso fetch, ok? Tá sendo feito com sucesso. E aqui, ó, na nossa segunda parte, beleza. E repara, eu vou fazer a mesma coisa aqui, vou pegar esses labels e vou colocar no meu utils. Mas primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa correção. Tá vendo que aqui ele tá red, green, yellow e tudo mais? Eu vou simplesmente apagar esses caras e aí eu colocaria o que? Eu colocaria o seguinte, ó. Primeiro quadre, segundo quadre e assim por diante, beleza? Como aqui eu já tenho todos esses meus caras aqui feitos, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou deixar aqui, ó, primeiro quadre, segundo quadre e terceiro quadre, ok? Aqui eu vou pegar esse cara e só vou fazer uma substituição, tá bom? Aí você escreve aí bonitinho, sem problemas, tá? Nesse meu outro cara aqui, repara que está escrito como My First Data Set, tá? E mais uma vez, eu não quero deixar assim, eu não quero deixar com esse cara, eu simplesmente vou apagar, tá? Porque vou apagar esse cara aqui, ó, pronto, ele vai ficar desse jeito, ótimo. Aí, ó, outro ponto importante, deixei assim por enquanto, vou pegar esse meu background, vou copiar tudo isso e vou colocar lá no meu utils, tá bom? Aqui no meu utils, o que eu vou fazer? Eu vou colocar assim, ó, um const, e aí eu vou colocar esse cara, e aqui esse background color vai ser background polar,
tudo bem? Vou colocar assim, ó, Polar, só que eu vou colocar ele aqui embaixo, ó. Vou colocar ele aqui embaixo, tá bom? Polar. Aí aqui eu coloco um igual, beleza? Todo mundo me acompanhando? Todo mundo me acompanhando, certo? Tudo bem. Ó, salvei aqui. E aqui eu vou fazer essa substituição, tá? Coloquei desse jeito. Gente, tá vendo? Tá observando? Cara, é simples, não é difícil. É só ir com calma, é só ir no passo a passo, que é sucesso, amigo. É só fazer isso que dá bom, tá bom? Beleza, então aqui ó, já fizemos uma boa parte. Aí ó, nesse Labels Polar Chart, né? Eu vou tirar esse cara daqui e vou colocar onde? Vou colocar ele aqui embaixo, tá bom? Sem mistério, sem segredo. É uma forma da gente fazer referências aqui, que a gente acabou de ver. Vou apagar, tá bom, gente? Ó, olha só como tá estruturadinho, como tá organizadinho. Aqui então, meu povo, o que acontece? A gente fez a nossa primeira parte do nosso gráfico, do nosso dashboard, tá bom? Então aqui a gente trabalhou com o nosso switch, beleza? A gente trabalhou aqui também com essa alternância de valores aleatórios escolhendo na nossa matriz. Aqui a gente trabalhou bastante no JavaScript ali com arrays e objetos. Populamos o nosso gráfico de barras, populamos o nosso gráfico aqui de pizza, tá? E aí na próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o preenchimento aqui, né? A gente vai pegar, trabalhar esses filtros e a gente vai popular todo essa minha tabela, esse meu registro, beleza? Vamos quebrar assim essa aula porque senão fica muito maçante. Então, meu povo, é isso, essa primeira aula. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou subir todas essas minhas alterações feitas no nosso GitHub, beleza? E aí o que eu vou fazer? Eu vou dar um git add, tá bom? Git add ponto, ou seja, eu tô adicionando todas as alterações aqui que foram feitas. E aqui eu vou dar um git commit "-m". Aqui eu vou colocar o comentário aqui das nossas alterações. Eu vou colocar o seguinte, ó. O dashboard, ó, vou colocar assim, ó. Primeira parte, tá, ó. Primeira parte do dashboard foi finalizada. Tudo bem? Primeira parte do dashboard foi finalizada. Deixar desse jeito. Dou um enter aqui. Agora ele já comentou todas as alterações que a gente fez. E aí você vai escrever um git push. Muito provavelmente quando você escrever um git push, ele vai aparecer uma mensagem de que a sua branch develop ela ainda não existe lá a nível remoto. Então você vai colocar o seguinte, ó, git push -- set upstream origin develop, beleza? Você vai lá, você dá um enter nisso aí, tá? Aí simplesmente então ele já vai ter criado a sua branch a nível remoto e também ali você já vai conseguir, você já vai ter dado o push das suas alterações para ele, beleza? Então, galera, foi isso, essa foi a nossa primeira aula, beleza? Foi uma aula aí um pouco mais voltada, essa nossa primeira parte foi bastante JavaScript e, gente, é assim, a melhor forma de você treinar o seu JavaScript, cara, não tem jeito, é com projeto, é fazendo exercício, tá bom? E é justamente isso que a gente tá fazendo, é isso que eu quis trazer para você, tá? Na próxima aula, a gente então vai terminar toda aquela parte de registro, tá? Lembrando de sempre você fazer o seu 1% todo dia, não desanima, vai com vontade, vai com força e é isso aí, tá bom, galera? A gente se vê na próxima aula. Valeu!